Do grupo de heróis ameaçados de banalização, o único vencedor é Hércules, cujo nome significa a glória de Hera, Heracles. É descendente de Perseu, tanto do lado paterno quanto materno. Anfitrion, seu pai, é filho de Perseu, tal como Electrion, que é pai de Alcmene, mãe de Hércules. Além disso, no plano simbólico, Hércules, como Perseu, é descendente de Zeus. Segundo a fábula de Zeus, une-se a Alcmene, assumindo a forma de Anfitrion. No mito de Perseu, o simbolismo de sua descendência de Zeus é completado pelo oráculo, que exporá a situação essencial do herói e seu destino. Na história de Hércules, o oráculo é substituído por um traço simbólico não menos significativo para o destino do herói. Hera, ciumenta dos favores concedidos por Zeus, a mãe de Hércules, será hostil à criança nascida dessa união. Essa animosidade contra Hércules é o ponto central que determina todos os detalhes da fábula e que, em função disso, contém a chave da tradução. É importante observar a significação do ciúme de Hera e do conflito entre Zeus e sua esposa, na ocasião do nascimento de Hércules. Uma vez que as divindades correspondem às idealizações das qualidades humanas, suas atitudes, particularmente a infidelidade de Zeus e o ciúme de Hera, devem ser reportadas às qualidades da alma humana. Zeus, o pai mítico, simboliza a existência espiritual. Seu amor por uma mulher terrestre o faz pai de um herói vencedor. Para os gregos, a imagem da união da divindade espírito com a mulher mortal reveste-se de um aspecto de infidelidade, pois a narração representa essa união sob sua forma carnal. O sentido profundo do simbolismo da filiação aparece claramente a partir do mito cristão, onde o herói vencedor no plano mítico é filho da divindade espírito e da mãe virgem, o que elimina qualquer alusão à fecundação carnal. Assim como a infidelidade de Zeus, o ciúme de Hera, refere-se, segundo o sentido oculto, às qualidades da alma humana. Zeus representa a qualidade suprema, o espírito do homem e seu poder fecundador. Hera rege o amor sublime e, no entanto, sua imagem inclui um traço negativo, a exigência da afeição feminina, ciumenta da fecundidade espiritual, sentida como uma traição. Um tema mítico resume esse traço ao narrar a punição infligida a Hera por causa de seu ciúme. Zeus a mantém suspensa por uma corrente de ouro entre céu e terra. A deusa permanece assim, amarrada pela corrente de ouro, símbolo da sublimidade, a esfera espiritual, ao mesmo tempo em que se encontra dela excluída. Com efeito, podemos dizer que o amor afetivo se encontra suspenso entre céu e terra, entre o sublime e o terrestre. E é somente purificando-se de toda forma de ciúme que o amor encontra sua forma perfeitamente sublime. O mito conta que Hera é novamente admitida no céu do espírito. Esta oposição entre Zeus e Hera, entre a força do espírito e o dom do amor, reflete-se no mito de Hércules e determinará o destino do herói. Filho mítico de Zeus, Hércules está predestinado a ser vencedor no plano essencial. Ele é herdeiro da força do espírito e, em relação a isso, o mito o representa dotado de uma força muito superior à dos outros mortais. Sua excepcional força física é símbolo da excepcional intensidade de seu impulso espiritual. Mas Hércules não é o filho de Hera. Privado do dom da deusa, permanecerá toda sua vida rebelde à união da alma, única coisa capaz de sublimar a impetuosidade do desejo sexual. O conflito no plano simbólico entre Zeus e Hera em relação a Hércules é, portanto, representativo de um conflito real que atua na alma do herói durante toda a sua vida.
o conflito entre a potência extraordinária de seu impulso espiritual e sua tendência à depravação sexual. O fato da única fonte de fraqueza de Hércules ser o desregramento sexual simbolizado pela inimizade de Hera encontra-se assinalado por diversos episódios simbólicos que se estendem sobre a infância e a adolescência do herói e que, completando a exposição da sua situação essencial, mostram-no como vencedor da vaidade e da tendência dominadora. Ainda criança, Hércules estrangula 2 serpentes que se aproximam de seu berço. A força que permite ao filho dileto do espírito Zeus resistir à vaidade, a deformação do espírito é inata. A criança é amamentado por Atena, bebe tão avidamente que o leite jorra à altura dos céus, dando origem à Via Láctea. As estrelas são símbolos da vida sublime. Todo mundo de sublimidade surgirá do impulso inato do herói, nutrido desde a infância pela combatividade espiritual, cujo símbolo é Atena. Segundo outra versão, não menos significativa, Hera, por engano, dá ao seio à criança que não chega a sorver, senão algumas gotas antes que a deusa o reconheça e o repudie. Ainda assim, ele tomou o dom de Hera, do alimento da alma. Ele superará sua fraqueza inicial. O combate contra sua depravação sexual inicial é de tal importância que o mito assinala cuidadosamente, na natureza de Hércules, a inexistência da tendência dominadora, característica de todo o grupo de heróis banalizados, que anseiam tornar-se monarcas e governar o mundo. Zeus decide dar ao mundo um soberano justo e forte, ordenador da vida. O Deus Supremo jura que esse papel será atribuído àquele que nascerá no momento preciso, que ele, rei do destino, fixará por antecipação. Acontece que o momento preciso fixado por Zeus é a hora prevista para o nascimento de seu filho Hércules. Este aparece assim, predestinado a estabelecer o reino da justiça sobre a terra. Todavia, o soberano justo só poderia ser o mais excepcional dentre todos os homens, se reunisse em si os dons de Zeus e de Hera, a força do espírito e o equilíbrio da alma. A animosidade de Hera opõe-se à vontade de Zeus e, para frustrar seu projeto, a deusa retarda o nascimento do herói. Na hora prevista, nasce Euristeu, homem sem história heróica, representação do reino convencional. Zeus está comprometido por seu veredicto. Euristeu recebe o reino e Hércules será tão somente seu servidor. Enquanto não for realizada a exigência de Hera, enquanto a alma permanecer submetida ao desregramento afetivo, o mundo continuará a viver sob o jugo da banalidade. Hércules, o herói predestinado pelo espírito Zeus a ordenar a vida, mas exposto pela ameaça de Hera, a banalização, permanecerá submetido ao reino exterior da convenção banal, representado por Euristeu. Será chamado a realizar individual e anonimamente seu combate de libertação. O tema do enviado do espírito lembra uma simbolização análoga no mito cristão. O herói vencedor que realizará a tarefa não reinará realmente sobre o mundo. Seu reino não será deste mundo. Não será soberano, senão no plano essencial, enquanto o ordenador espiritual da vida será chamado a luz do mundo. Quando se torna adolescente, Hércules é advertido pelo oráculo de Apolo, divindade da sabedoria, para que não destrone Euristeu. Ora, a fábula assinala que Hércules está limitado por esta interdição em razão de seu crime contra Mégara, crime que, como veremos, é o sinal indubitável de sua falta de domínio de si. O oráculo de Apolo, a voz da sabedoria,
o instrui a dominar não o mundo, mas sua própria fraqueza. Ainda que Euristeu seja soberano contra a vontade do espírito, Hércules, aconselhado pelo Deus, que preside a harmonia dos desejos, não se deve deixar arrastar por combates exteriores, que o farão desviar-se da luta heróica contra o inimigo essencial, sua própria insuficiência. Ao combater Euristeu, e não sua própria imperfeição, que o privou do reinado, ele mesmo será apenas um usurpador. Hércules não cumprirá seu destino dominando o mundo, mas seus próprios desejos. Num primeiro momento, Hércules não se deixa submeter a este presságio. Uma estátua o representa tentando arrancar o trípode de Apolo, símbolo das pulsões, fundamento da harmonia. O herói não pode colocar-se em conflito com um deus délfico e despojá-lo da insígnia de sua sabedoria, somente por sua contrariedade com o oráculo. A imagem deixa entrever que não será sem combate contra a voz da sabedoria, que, no entanto, fala nele mesmo, que Hércules aceitará o conselho apolíneo. A história do herói mostra que ele soube renunciar à tentação de dominação, e é na condição de servidor de Euristeu que o herói realizará seus trabalhos, símbolo de sua purificação. Para expressar que a tendência dominadora não constitui mais perigo, Hércules, o guerreiro do espírito, será representado vestido com a pele do leão vencido. Enquanto o touro simboliza a força brutal da tendência dominadora, o leão representa a ferocidade, mas também a nobreza majestosa. A pele do leão morto torna-se o signo da vitória sobre a tentação da dominação perversa. Esta mesma significação expressa-se pelos atributos de Hércules purificador. Sua arma é o arco apolíneo, que lança flechas, símbolo dos raios solares. O ferimento causado por essas flechas é incurável, pois foram embebecidas no sangue da Hidra, monstro morto por Hércules e que simboliza, como veremos, um aspecto da banalização. Mas o atributo predominante em Hércules é a clava, a arma que, manejada pelo herói purificador, torna-se a insígnia do esmagamento da tendência dominadora e dos monstros que a representam. É importante distinguir dois aspectos do símbolo Hércules: o herói, filho de Zeus, guerreiro do espírito, e o homem marcado pela desgraça de Hera, ameaçado de banalização sob a forma de depravação. O traço mais característico do herói, vencedor da serpente desde a infância, é a não exaltação vaidosa de seu impulso de combatividade espiritual, não o transformando tampouco em agressividade. É precisamente por essa razão que ele estará apto a combater sua própria fraqueza inicial e a superá-la. Sujeito às condições impostas pelo meio ambiente, Euristeu, Hércules deverá realizar sua libertação essencial e interior. O que importa, segundo a sabedoria do oráculo, não é a revolta contra Euristeu, mas a reconciliação com Hera. A situação intrapsíquica, assim colocada em relevo, é das mais típicas. Este conflito típico entre espírito e desregramento sexual se dá geralmente no plano secreto da exaltação imaginativa, e na maior parte do tempo encontra unicamente pseudo-soluções banais e convencionais. O mito de Hércules isola o conflito com o objetivo de assinalar sua amplitude, mas liga-o, em todas suas ramificações, à constelação psíquica em sua totalidade determinada pelo conjunto das pulsões, o que permite resgatar a solução essencial. Segundo a intenção profunda do mito, Hércules não é somente um símbolo da libertação individual. Torna-se também o herói purificador por excelência. Graças à sua força excepcional e exemplar ao realizar os trabalhos impostos,
representação da dificuldade de seu combate libertador, ele extermina sozinho mais flagelos e monstros, símbolos dos vícios, que qualquer outro herói. A narração mescla os dois aspectos do símbolo Hércules, o herói purificador e o homem enfraquecido, vítima de sua falta. A fim de evitar a confusão, é indispensável separar esses dois temas e examiná-los. Somente assim será possível compreender sua fusão final no simbolismo da vitória. As proezas de Hércules, ilustrações de seu impulso espiritual, indicam de uma maneira simbólica sua luta incansável contra as perversidades das pulsões corporais, tirania e devassidão. Em todos esses combates simbólicos, Hércules sairá vencedor. Seus fracassos, por outro lado, só são narrados à margem da simbolização. Têm um caráter meramente episódico, circunstancial e passageiro, formando no mito apenas um pano de fundo destinado a ilustrar mais especialmente a fraqueza a ser vencida. As vitórias simbólicas de Hércules encontram-se condensadas nos 12 trabalhos que possuem todos uma significação purificadora. Hércules estrangula o leão de Nemeia e doma o touro de Creta, símbolos já suficientemente explicados. Captura vivo o javali de Erimanto, símbolo claro da devassidão desenfreada, porco selvagem, o que indica que mesmo antes de seu triunfo final sobre sua imperfeição mais característica, o herói já é suficientemente capaz, se não de matá-la, ao menos de dominá-la. Hércules enfrenta vitoriosamente as Amazonas. Ora, as Amazonas são simbolicamente caracterizadas como mulheres assassinas de homens. Querem substituir o homem, rivalizar com ele, combatendo-o em lugar de contemplá-lo. Dado que todo simbolismo reporta-se à vida da alma, a Amazona, assassina da alma, só pode caracterizar a mulher que rivaliza de uma maneira doentia, histérica, com a única qualidade essencial que interessa ao mito, o impulso espiritual. Esta rivalidade esgota a força essencial própria à mulher, a qualidade de amante e de mãe, o calor da alma. No entanto, existem mulheres cuja força espiritual ultrapassa naturalmente a da maioria dos homens. A exclusividade da eleição amorosa não tem importância senão para o homem ou a mulher dotados de qualidades que ultrapassam a norma e cujo desenvolvimento exige complementaridade. O que o mito estigmatiza, através do símbolo amazona, o que faz a mulher nervosa, é a ausência da qualidade especificamente feminina e a predominância de uma rivalidade exaltada, puramente imaginativa, em relação à qualidade masculina. O símbolo Hércules, vencedor da rainha das Amazonas, exclui da história do herói atraído pela banalização o atrativo sedutor de um tipo feminino, que é frequentemente a encarnação do perigo, que ameaça os heróis sentimentais. A maior parte dos trabalhos de Hércules simboliza de uma maneira mais geral a luta contra a banalização. Hércules limpa as cavalariças de Álgias, símbolo do subconsciente. O lodo indica a deformação banal. O herói faz com que o rio Alfeu, símbolo de purificação, passe através das cavalariças imundas e liberta os bois luzentes, símbolo da sublimação. O rio é o símbolo da fluência da vida, e seus acidentes sinuosos representam os acontecimentos da vida diária. O símbolo rio faz parte do simbolismo da água, cujos dois outros aspectos são a imensidão do mar e o pântano estagnado. O lodo excrementoso é aqui uma variante do pântano. Lavar a cavalariça com o rio significa purificar a alma subconsciente da estagnação banal pela atividade vivificante e sensata, com o fim de libertar
os bois luzentes e assim alcançar a vida sublime. Hércules mata a Hidra de Lerna, serpente com múltiplas cabeças que renascem à medida que são decepadas. As cabeças do monstro com corpo de serpente representam os múltiplos vícios, tanto na forma de aspiração imaginativamente exaltada, quanto na forma de ambição banalmente ativa. Vícios nos quais se prolonga o corpo da perversidade, a vaidade. Habitando o pântano, a Hidra é mais especialmente caracterizada como símbolo dos vícios banais. Enquanto o monstro viver, enquanto a vaidade não for dominada, as cabeças, símbolos dos vícios, tornarão a nascer, mesmo que, numa vitória passageira, se consiga decepar uma ou outra. Para vencer o monstro, Hércules deve associar a sua espada, símbolo da combatividade espiritual, à tocha flamejante que serve para cauterizar os ferimentos, para que, quando cortadas, as cabeças não voltem a nascer. A chama é, como a água, símbolo de purificação sublime. Em seguida, o herói combate Gerion, gigante de 3 corpos, símbolo das 3 formas de perversidade, vaidade banal, devassidão e dominação. Esta mesma significação expressa-se de uma maneira mais explícita no combate contra Anteu, o antideus, o adversário do espírito, símbolo claro da banalização. Suas forças renascem cada vez que, vencido e cambaleante, ele toca a terra. A imagem representa os desejos banais que, a cada novo contato com a terra, representação dos gozos terrestres, exaltam-se imaginativamente, recuperando assim um novo vigor de paixão e de atividade banal. O herói vencerá Anteu, esmagando-o em seus braços, erguendo-o do solo, imagem da sublimação. Hércules mata Diomedes, que joga como pasto a seus cavalos os homens que caem em seu poder. Sendo os cavalos símbolo da impetuosidade, os cavalos comedores de homens representam a perversidade que devora o homem, a banalização, causa da morte da alma. Com suas flechas, símbolo de espiritualização, o herói caça os pássaros do lago Estínfalo, cujo voo obscurece o sol. Como o pântano, o lago é símbolo de estagnação. Os pássaros que alçam voo são uma representação da exaltação imaginativa, dos desejos perversos e múltiplos. Saídos do subconsciente, onde se encontram estagnados, entrando em estado de exaltação imaginativa, os desejos múltiplos põem-se a voltear e sua afetividade perversa termina por obscurecer o espírito. Depois de perseguir por 1 ano o servo com os pés de bronze, Hércules captura-o vivo. Esta proeza, que parece a mais fácil, custa-lhe o maior esforço e tempo. O servo, tal como o cordeiro, simboliza a qualidade da alma oposta à agressividade dominadora. Os pés de bronze, quando atribuídos à sublimidade, representam a força da alma. A imagem representa a paciência e a dificuldade do esforço a ser realizado para atingir a sutileza e a sensibilidade sublime. Ela indica igualmente que essa sensibilidade sublime, o servo, mesmo que oposta à violência, é plena de um vigor isento de qualquer fraqueza sentimental, os pés de bronze. Esta mesma significação de dificuldade de sublimação está contida no simbolismo das maçãs de ouro, das Hespérides. Para encontrá-las, o herói deve ir até o outro lado do mundo. A maçã é símbolo da terra, dos desejos terrestres, e o ouro é o símbolo da sublimação dos desejos. Em sua última tarefa, Hércules doma Cerbero, o cão guardião do Tártaro, símbolo já explicado na tradução do mito de Teseu.
O relato fabuloso das vitórias de Hércules é completado e matizado por diversos episódios que contêm a história de suas fraquezas. Porém, o caráter da fraqueza do herói encontra-se mais bem expresso por uma imagem que, por si mesma, condensa o conjunto desses desvios de comportamento. Eros rouba as armas de Hércules quando este está dormindo. Eros ladrão é símbolo da perversão sexual que priva o impulso de sua força de combatividade. Uma outra condensação simbólica representa Hércules seduzido por Dionísio. O herói se deixa embebedar com o vinho oferecido pelo deus sedutor. O vinho é símbolo da força da alma, mas o vinho do sedutor Dionísio torna-se símbolo de embriaguez. Hércules desafia Dionísio numa aposta insensata, para saber qual dos dois resistirá mais tempo à bebedeira. Vencido, Hércules é obrigado a seguir durante um certo tempo o cortejo de Dionísio, expressão de sua queda periódica na devassidão. Os sátiros também, símbolo da devassidão, integram a tíade de Dionísio. Hércules bebedor e mesmo bêbado às vezes, ou ainda ultrajando mulheres, são temas frequentes na representação artística. Os diversos aspectos da vida de Hércules, como devasso, são representados por sua atitude em relação a 3 mulheres. O crime contra Mégara, a devassidão em sua aventura com Ônfale e a infidelidade em relação a Dejanira. Adolescente, Hércules casa-se com Mégara. A tentativa de unir-se a uma única mulher o conduz à catástrofe. O mito o exprime por uma imagem esclarecedora. Pela ação de Hera, Hércules sofre um ataque de loucura furiosa. A loucura enviada pela deusa que preside a união da alma indica que é a incapacidade de relacionar-se que o deixa furioso com Mégara. A ausência do dom de Hera faz com que Hércules sinta qualquer vínculo como uma obrigação insuportável. Sua imaginação indecente arrasta-o para uma aventura comprometedora. O castigo de Hera expressa-se psicologicamente pela exasperação crescente do herói. O ódio pela impotência em relação à sua própria fraqueza desencadeia-se contra Mégara. A culpabilidade de suas tentativas de falsa libertação o leva ao extremo do furor. O mito mostra Hércules destroçando a mobília e incendiando a casa. No auge de sua fraqueza, o herói não recua ante o crime abjeto de matar seus próprios filhos, antes de abandonar Mégara. A natureza da imperfeição do herói, simbolizada pela inimizade de Hera, não poderia, de modo algum, encontrar ilustração mais aclaradora. Toda a vida futura de Hércules será unicamente a expiação desse crime. Entretanto, já adulto, na força da maturidade, após o cumprimento de muitos trabalhos purificadores, já vestido com a pele de leão, insígnia de sua combatividade vitoriosa, Hércules sucumbe novamente à tentação que, desta vez, sem ser de natureza dionísica e criminosa, conduz o herói à banalização sob sua forma mais medíocre, até o ridículo. Hércules torna-se escravo de Ônfale. O mito mostra como o herói, subjugado pelo encanto de sua amante, cai na mais odiosa baixeza. A ascendência que a mulher banal consegue sobre o espírito de Hércules avilta-o de tal maneira que ele chega a aceitar com submissão as mais degradantes provas vexatórias. Enquanto Ônfale, para travestir-se e poder rir de seu apaixonado amante, veste a pele simbólica do leão e apodera-se da arma heróica, a clava. Hércules, sentado a seus pés e portando um vestido oriental, o que lembra o capuz frígio de Midas. Tenta afiar a lã, ao mesmo tempo que suporta com humildade os caprichos e o desprezo
de sua amante, que se diverte surrando-o com sua sandália. Se a aventura não tivesse um estilo tão realista, nós veríamos tentados a introduzir o simbolismo pé-alma. A sandália que veste o pé, a alma, simbolizaria aqui a banalidade da alma de Ônfale, e os tapas expressariam o destino geralmente infligido pela alma da mulher banal, a alma do homem por ela subjugado. De qualquer modo, a imagem em seu conjunto representa o fracasso completo do amaldiçoado de Hera, que se aniquila na devassidão esmagadora e aviltante. Hércules sofre o domínio de muitas outras mulheres, mas todas suas aventuras, sua vida inteira, sua fraqueza e sua força estarão reunidas no episódio final, o amor do herói por Deianira. O episódio final é, sob certo aspecto, a contrapartida da aventura de sua adolescência. Nos dois casos, Hércules casa-se com a mulher de sua escolha. O crime contra Mégara é a ilustração perfeita do início de sua depravação sexual. Sua paixão ilusória por Deianira preparará o último impulso de libertação, já esboçado pelos trabalhos expiatórios. Assim, este episódio final adquire, na totalidade do mito, a importância de uma prova decisiva que determinará finalmente se a força combativa do herói conseguirá superar a maldição que paira sobre seu destino e que, apesar do impulso que o anima, poderá torná-lo escravo de Ônfale. O alcance miticamente profundo dessa última união, prova que resume toda a vida do herói, é assinalado por um traço simbólico para conquistar Deianira, a Virgem. O herói deve disputá-la com Aquelô. Ora, Aquelô é a personificação de um rio, representando, portanto, a vida corrente, cotidiana, fluente, símbolo da vida passada do herói. Um fato significativo é que Aquelô, durante o combate, transforma-se em serpente e em touro. Vencedor da vaidade e da tendência à dominação ao longo de sua vida, Hércules está suficientemente armado para triunfar sobre a adversidade que se opõe à sua união com Deianira. Porém, saberá ele permanecer fiel a si mesmo e à sua vitória, quer dizer, a própria escolha amorosa. Talvez seja um mau augúrio o fato de Hércules não vencer Aquelô, senão sob a forma de serpente ou de touro. Com efeito, o tema do rio obstáculo repete-se de uma outra maneira, revelando claramente o perigo que desde sempre ameaça o herói. Perigo não vencido na luta com Aquelô, quer dizer, no decorrer dos combates que marcam sua vida, e que não tardará por ameaçar a nova união. Levando consigo Deianira, Hércules é obrigado a atravessar um rio. Alcançar a outra margem do rio obstáculo é símbolo de mudança da posição essencial perante a vida, de transformação da atitude perversa em atitude sublime. Para atravessar o rio, Hércules é ajudado pelo centauro Nessus, que carrega Deianira sobre suas costas. Toda a situação é determinada por esse símbolo, o centauro que oferece ajuda na travessia do rio Vida. Representa o perigo de banalização que acompanha o herói através de toda a sua vida. Desgastadas, as forças da alma não são suficientes para levar sua eleita até a margem da sublimidade. Mas a imagem mostra, além de tudo, que Deianira não tem condições de atravessar a prova simbólica com suas próprias forças, tampouco de realizar a tarefa sublime, sentido da união, de sustentar a alma enfraquecida do herói pela força de seu amor. Carregada pela banalidade, Nessus, Deianira pode ser facilmente caracterizada como mulher banal. A eleição definitiva do herói é falsa. Hércules soube vencer a Amazona, mas sucumbe à sedução de Deianira, que se revelará igualmente assassina de almas.
mas à sua maneira e num outro sentido. A mulher banal rebaixa as almas. O perigo que cerca o casal é determinado pelo desenvolvimento da situação, caracterizada pela ajuda do centauro. Nessus tenta violar Dejanira. Trata-se ainda da banalidade sob a forma de devassidão que ameaça corromper a união. Hércules, tendo chegado à outra margem do rio, símbolo da realização sublime, defende-se da traição do centauro, o persistente perigo de banalização, com a ajuda de suas flechas, as armas da sublimidade. Mas esta vitória tardia sobre o monstro, em quem o herói imprudentemente confiou em lugar de combater, já não poderá eliminar definitivamente o perigo. Nessus prepara sua vingança, molha uma túnica com seu sangue, impregna com a própria essência da banalidade e a oferece a Dejanira, prometendo que, caso viesse a perder o amor de seu marido, ela poderia reconquistá-lo fazendo-o vestir essa túnica. Pouco confiante em sua própria força de atração sublime e, consequentemente, na fidelidade de Hércules, enganada pela promessa da banalidade, Dejanira aceita o presente. A situação conflitiva dessa aventura final encontra-se assim claramente exposta. O herói superou em parte sua fraqueza inicial e conseguiu chegar à eleição amorosa exclusiva, prova de seu desejo de libertar-se da insaciabilidade dos desejos múltiplos através da limitação libertadora. Porém, a simbolização destaca através de todos os detalhes da história do centauro os tão numerosos traços negativos que convivem com esse desejo de libertação a despeito de toda sua amplitude. A fraqueza parcialmente persistente do herói corresponde à de Dejanira, que, mal escapando do ultraje banal, não hesita em aceitar o presente funesto, carregando-o como um talismã. Hércules e Dejanira, o herói guerreiro e a virgem a ser conquistada, completam-se muito mais pelos indícios de suas fraquezas que de suas forças. Eles não saberão realizar o sentido supremo dessa união, a mútua complementação da alma capaz de revigorá-los. Desprovida de seu sentido, a união não poderá durar. O mito chega a seu desfecho. Hércules enamora-se de uma outra mulher, Iole, e Dejanira envia-lhe a túnica. Logo que Hércules a veste, o veneno começa a agir, penetra em seu corpo e sua carne queima. Ele quer arrancá-la, mas a túnica está grudada à sua pele. A carne queimada pelo veneno simboliza os desejos carnais inflamados, convertidos em paixão, exaltação imaginativa. O sangue venenoso do centauro, caracterizado por sua tentativa de violação, é o veneno da devassidão. A paixão ardente de que Hércules é vítima depois de ter vestido a túnica é, portanto, a inflamação imaginativa de sua perversão sexual, a exaltação de seu ardor por Iole. Quanto mais forte a insuficiência da união, simbolizada pela túnica guardada por Dejanira, mais destrutivo seu efeito. Dejanira certamente envia-lhe a túnica como lembrança, com o objetivo de reanimar a paixão desvanecente, esperando que desperte imaginações de remorso e reconciliação. Mas o símbolo da insuficiência de sua esposa não pode, senão aguçar as lembranças de aversão e inflamar ainda mais a imaginação viciosa do herói. A confiança errônea que Dejanira projetou no presente de Nessus é sinal da estreiteza banal de sua alma e de seu espírito, mais do que nunca penetrado pelo vício, pressa da paixão que queima sua carne, da corrupção que se cola sua pele. Hércules não abandonará Iole para voltar para sua esposa Dejanira. O efeito é o inverso da pérfida promessa do centauro e da crédula esperança de Dejanira. Entretanto,
o efeito é também contrário ao desejo de vingança do centauro. O monstro banal, vencido pelo herói, não conseguirá tornar-se vencedor. A imagem que mostra Hércules tentando arrancar a túnica envenenada representa o excesso de desordem que dominou seu conflito interior. Levada ao extremo, a situação inicial do conflito, dilacerante entre o impulso do espírito, o dom de Zeus, e a insaciabilidade do vício, a desgraça de Hera, e em consequência o arrebatamento dionisíaco, exige uma solução e será o impulso do espírito que lhe dará a vitória. A ameaça do fracasso mais lamentável provoca a reação vitoriosa, preparada por toda uma vida de combates. Para o herói, é repugnante a ideia de permanecer envolvido pela banalização. Em vez de ser sedutora, a imaginação viciosa que se inflama pela lembrança é imediatamente transformada em impulso invencível, em apelo insuportável do espírito, em culpabilidade avassaladora e queimante. A túnica da banalidade colada em sua pele consegue destruir somente sua carne, sede de sua fraqueza. A alma indomável do herói desola-se por sua decadência e é a intensidade sem limites de seu tormento que fará surgir a única esperança de libertação. A desolação torna-o clarividente em relação à sua falta inicial. Ergue diante de seus olhos o espelho da verdade. Nada mais subsiste nele, senão o remorso consciente de sua imperfeição, remorso que invade todo o seu ser. Só consegue sentir horror em relação à sua contranatureza perversa e banal. A atração pela devassidão está inteiramente destruída, dissolvida pelo arrependimento sublime. A devassidão, simbolicamente colada à sua carne, a partir desse momento, é tão somente tormento, queimadura insuportável. Nada pode extinguir esse tormento, senão a aspiração que se inflama até consumir inteiramente a fraqueza da carne, a impureza da alma. Somente o ferimento ardente da perversidade, quando se torna insuportável, pode desencadear o impulso que o conduz a não mais recuar ante o fogo da purificação e a realizar o sublime sacrifício de si. Compreendendo que não poderá libertar-se da maldição de Hera, da imperfeição de sua alma, através de vitórias passageiras, mas unicamente pelo total sacrifício de sua contranatureza perversa, Hércules está pronto a oferecer a si mesmo em holocausto. Para representar a libertação da alma pelo sacrifício do corpo, o mito serve-se de uma imagem que mostra Hércules construindo uma fogueira na qual se lançará. A chama, que sobe ao céu, é um símbolo oposto ao fogo da paixão que devora a alma. O fogo devorador foi antes representado pelo sangue venenoso do centauro, o monstro banal. Assim, da mesma forma que sangue, de acordo com o simbolismo, representa a alma, sangue venenoso representa a alma perversa. O próprio Zeus lança seu raio para acender o fogo purificador. Diferentemente do raio punitivo, este é o relâmpago iluminador. O sacrifício sublime é realizado com a ajuda de Zeus, sendo obra do espírito. Uma vez que a banalização é, no plano simbólico, representada pela morte da alma, a suprema purificação, por sua vez, expressa-se simbolicamente pela imortalidade da alma. Segundo essa imagem, o herói perece nas chamas. Segundo a significação profunda, ele encontra a salvação. O holocausto de Hércules encontra-se na mitologia grega, prefigurado por uma outra simbolização de idêntica significação, a fênix que renasce de suas cinzas. Símbolo que, de certa forma, é idêntico à imagem do renascimento da alma pela purificação através de água lustral. O herói continua a viver, mas no sentido psicológico, em estado de elevação. Herói vencedor, ele conseguiu superar sua imperfeição, a maldição de Hera, a tentação dionisíaca. O mito expressa
esse estado de elevação psíquica pela imagem de ascensão e de entrada na vida eterna, simbolismo formado por oposição à morte da alma. Uma vez que o estado de elevação real pode ser considerado imutável a partir da purificação até o momento da morte real, a ascensão simbólica e a entrada na vida eterna podem referir-se tanto à purificação durante a vida quanto ao fim da vida purificada. Segundo a imagem mítica, Zeus recebe seu filho preferido, sua alma purificada pelo sacrifício sublime. Seu espírito de guerreiro indomado eleva-se simbolicamente às regiões do Olimpo. Hércules torna-se uma divindade. Doravante será o representante idealizado da força guerreira, o símbolo da vitória e da dificuldade da vitória da alma humana sobre suas fraquezas. Dessa maneira, também, o símbolo Hércules é purificado de toda a imperfeição que caracteriza sua história. Em razão da imperecível significação de seu efeito, a imagem de Hércules vencedor permanece preservada de qualquer alteração e de qualquer envelhecimento. Uma vez divinizado, o herói casa-se com Hebe, a deusa que serve o néctar e a ambrosia, as divindades do Olimpo, símbolo das qualidades espirituais e sublimes. Hebe guarda o alimento que conserva a força e juventude das qualidades da alma e do espírito. Unindo-se para sempre à distribuidora da força incorruptível, Hércules, enfim, realiza a justa eleição. Hebe é filha de Hera, portanto o simbolismo indica igualmente a reconciliação com Hera, a quem o herói glorificou pela profundidade de seus tormentos e por sua vitória final.